Eu acho que era importante nós, sobretudo para o Chega, agora que vamos começar um novo período de campanha eleitoral e ainda não conhecemos bem os moldes em que essa campanha vai decorrer e em que vamos ter debate e em que vamos ter períodos de esclarecimento, mas o Chega queria em Setúbal deixar claro que não vai desistir das iniciativas que teve e que tem, num distrito que foi marcado muito não só pela imigração, mas também pela criminalidade, e que nós vamos voltar à carga com propostas que marcaram a atuação do Chega na última legislatura. São duas delas que eu gostava de destacar e desafiar também o próximo governo, quer seja integrado pelo Chega, quer não seja, mas esperemos que seja, e que o Chega tenha a força de fazer valer essas iniciativas, que são duas coisas que têm funcionado noutros países onde nós temos podido analisar concelhos e distritos como este, muito marcados pela criminalidade, e que são duas coisas simples. Uma delas é de que quem reincidir em crimes graves, no exercício ou não de funções, mas que reincidindo em criminalidade grave, mesmo que seja uma só vez, nós temos tido a perspectiva e a posição de que estas pessoas devem ter sempre um mínimo de 5 anos de prisão e não devem ter penas suspensas. O segundo aspecto, igualmente relevante em matéria de reincidência, é que quem esteja em Portugal e cometa crimes graves deve ser também devolvido ao seu país de origem. Portanto, basicamente, nós vamos voltar, no próximo quadro parlamentar, a duas propostas fundamentais do nosso eixo político. Uma relacionada com a reincidência em casos de criminalidade. Isto no Canadá e na Suíça funcionou. Cá não tem por que não funcionar, sobretudo num ano em que aumentou muito o crime grave, sobretudo crimes de roubo, crimes de violação e etc. E é esta: quem comete um crime grave e comete uma outra vez, ou seja, quem tem reincidência deste tipo de criminalidade, não pode ter nem penas suspensas, nem ficar fora da prisão. Tem que cumprir pena de prisão, um mínimo de 5 anos de prisão. André, direto para a CNN Portugal, gostava de perguntar, já estamos a falar em crimes e noutros países, pedir uma reação em direto para a CNN Portugal sobre a pena de prisão decretada para Le Pen. Sim, deixa-me só dizer isto antes de falar do caso da Le Pen, que não fugirei a ele. Só para que fique claro aquilo que nós vamos propor nesta campanha eleitoral, que eu acho que é importante esclarecer, para que os eleitores também possam votar em consciência e depois sermos coerentes com aquilo que defendemos, que é o Chega defende que quem comete crimes graves e quem reincide em crimes graves deve ter um mínimo de pena de prisão de 5 anos. Nós temos que acabar com isto das penas suspensas, de andar com violadores e assaltantes, às vezes de crimes graves, com recurso à violência, serem postos em liberdade com penas suspensas. E nós vamos propor, como acontece no Canadá e na Suíça, que estas pessoas tenham um mínimo de 5 anos de prisão e que a tenham que cumprir. E se forem 3 vezes reincidentes, tenham um mínimo de 10 anos de prisão. Só assim é que nós começamos a pôr esta gente fora da rua. Segunda proposta: que quem é imigrante em Portugal e cá vive e trabalha, se cometer crimes graves, seja imediatamente devolvido ao seu país de origem após cumprir pena de prisão. São duas propostas a que vamos voltar e se tivermos capacidade de influenciar ou liderar o próximo governo ou capacidade de o influenciar, vamos exigir que estas sejam medidas estruturais do novo quadro de governação. Em relação, deixe-me só responder também, porque eu não quero fugir à pergunta, que eu sei, eu tive a oportunidade de ver hoje, que a líder do Rassemblement Nacional foi condenada por desvio de fundos em relação a fundos do Parlamento Europeu aplicados no quadro partidário. Para nós, a nossa posição mantém-se como sempre se manteve e é coerente. Independentemente das questões de fundo, eu não conheço o julgamento a fundo, não o acompanho, não é em Portugal, não estamos a acompanhá-lo com a matéria como se fosse em Portugal. Acho que há dois riscos. Um risco é o de que as inelegibilidades se tornem uma forma de afastar opositores políticos. Nós já vimos isso no Brasil, vimos isso em França, e eu espero que a Justiça tenha a noção, em todo o mundo e em Portugal também, que não se deve substituir à democracia. Esse é um juízo prévio, sem conhecer, sem olhar para o caso concreto. Segundo, eu sempre defendi, quer quando respeita aliados, quer quando não respeita aliados, que quem tem suspeitas de fundos públicos, de desvio de dinheiro público, não se deve recandidatar. Não se deve candidatar. A Marine Le Pen terá agora a hipótese de fazer um recurso, de se defender e de fazer a defesa que acha adequada. Agora, se eu não acho que o Luís Montenegro se deve recandidatar, por enriquecer pessoalmente na função pública, e são suspeitas que temos, se eu acho que o Luís Montenegro não se deve candidatar, com as suspeitas que há de que teve a receber dinheiro que não devia enquanto era Primeiro-Ministro, eu não posso dizer o contrário, seja correto ou incorreto, em relação a alguém que é suspeito de ter desviado dinheiro público para a utilização partidária. Esta decisão constitui o fim da carreira política de Não sei, não estamos em França. Eu acho que se estas suspeitas se verificarem e não forem revertidas,
o que eu diria a um dirigente do Chega é: quem é suspeito de desvio de dinheiro público não se pode candidatar. Não pode candidatar ao exercício de cargo público, não pode. Não pode, porque tem uma suspeita sobre ele grave e infamante, num país como o nosso, França também, mas nós mais ainda, já vive atolado em corrupção e já vive atolado em desvios de dinheiro público. Portanto, eu não me vou substituir à Marine Le Pen, nem tenho essa pretensão. A Marine Le Pen tomará a decisão que entender. Eu estou a dizer-vos o que o André Ventura faria. Num caso destes, procuraria defender-se, mas sempre com esta lógica. Portanto, que é, concorda que Marine Le Pen não seja elegível? eu acho que quem desvia dinheiro público em nenhum lugar do mundo deve ser elegível. Na minha perspectiva. É assim que eu vejo a política, é assim que eu vejo a vida. É por isso que acho que o Luís Montenegro não deve ser candidato. É pela mesma razão. Portanto, não fazia sentido eu dizer uma coisa e agora dizer outra. Mesmo quando toca aos nossos aliados e aos nossos mais próximos, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Ou quando toca a deputados do partido ou a dirigentes do partido. A decisão de hoje não é boa para o grupo dos Patriots, isso é uma evidência para toda a gente, mas como eu digo sempre, os partidos não escolhem os casos que têm. Escolhem a forma como lidam com eles. A minha forma é ser transparente e é ser claro. Nós temos um dirigente, ou uma dirigente, ou um político, ou uma política, ou um ex-primeiro-ministro, ou um primeiro-ministro, suspeito de enriquecer no exercício das funções que tem, suspeito de desviar dinheiro, suspeito de que o dinheiro que é de todos os contribuintes, que tantos impostos pagam, é desviado desta forma, então não se pode candidatar, seja em Portugal, em França, em Itália, na Alemanha. Isto, contudo, não me deixa de fazer alertar para o risco que nós temos visto em algumas democracias de usar isto como arma de arremesso para se substituir à escolha dos eleitores. Portanto, de forma muito clara e transparente, quem desvia dinheiro público não se deve candidatar. Ponto 1. Nem em França, nem em Portugal, e espero que o Luís Montenegro veja a decisão que hoje foi tomada por um tribunal em França. 2. É importante que a democracia continue a funcionar sem que os tribunais, sem que alguns tribunais se possam substituir também à escolha dos eleitores. Portanto, é uma posição clara e, neste caso, até é uma posição de um grupo político próximo, portanto, ainda é mais clara. É a de que nós temos que ser exigentes com o uso do dinheiro público, nós vamos ser intransigentes com ele. É uma posição que não alinha na integralidade, como, por exemplo, já ouvimos hoje Garfield, Santiago Abascal quererem dizer que há uma decisão que está a partidarizar a justiça. Eu compreendo isso. Cada político deve falar do que se passa no seu próprio país. Eu, como sempre disse, e eu sei porque falo de causa própria, eu confio na justiça portuguesa. Confio na justiça portuguesa e no trabalho que tem feito. Confio que a justiça portuguesa tem a capacidade de distinguir o que é política e o que é crimes. Já o fez comigo, já o fez com outros líderes em Portugal e nós temos conseguido fazer essa separação, garantindo que não há uma destruição daquilo que é a atividade da política, que muitas vezes os políticos querem estar acima dela. E eu não podia, em consciência, dizer uma coisa em relação ao Portugal e dizer outra em relação a outros países. Eu repito, eu não sou especialista no sistema judicial francês, não sou. Eu não estive a olhar, e penso que vocês também não, para o caso concreto que envolve a Marine Le Pen e o Rassemblement Nacional. Não conheço por isso o caso. Se fosse um caso português, certamente todos estaríamos a par e todos conheceríamos os fundamentos. Eu tenho tido esta regra, que acho que é uma regra boa em política. Há política ao que é da política, há justiça ao que é da justiça. Mas, quando os políticos estão envoltos em suspeitas graves, quando os políticos estão envoltos em suspeitas de corrupção ou de desvio de dinheiro e não o conseguem explicar devidamente, então nós temos um problema de confiança. E nós temos que ter políticos de confiança. O Chega quer dar às pessoas políticos de confiança. Eu hoje vi muitos comentários nas redes sociais e de analistas a dizer o que é que o André Ventura vai dizer agora, como é que vai... Ouçam, eu vou dizer o mesmo que disse ao Luís Montenegro. Há momentos na vida para tudo. Há momentos de avançar, há momentos de recuar. Quando somos suspeitos de usar mal o dinheiro público, de enriquecer com a causa pública ou de desviar dinheiro público, nós só temos um caminho. Sair, defender-nos e um dia, eventualmente, voltar. Neste momento, não é pior esse caso do que o caso de Luís Montenegro, que está a enlamear a democracia com suspeitas todos os dias mais agravadas, todos os dias mais adensadas e em que o Primeiro-Ministro acha que pode sair livremente da situação. Portanto, se nós, eu ainda não vi o que é que o PSD disse sobre isto, mas era curioso ver o que é que o PSD tem para dizer sobre isto, porque de facto se considera que quem está envolto em suspeitas graves no uso de dinheiro público não se deve recandidatar, então talvez o devesse aplicar ao seu Primeiro-Ministro e ser o primeiro a não se candidatar num caso destes. Não é? Mas há aqui uma diferença, que é Marine Le Pen foi já condenada e o Primeiro-Ministro ainda nem sequer é arguído. O que eu lhe disse foi que a Marine Le Pen, tal como o Luís Montenegro, conheciam há muito tempo as suas, há algum tempo, no caso do Primeiro-Ministro, há muito tempo a Marine Le Pen, das suas suspeitas. E o que estava a dizer em relação ao Primeiro-Ministro é que o Primeiro-Ministro tem visto aumentar dia após dia suspeitas sobre a sua conduta.
Primeiro era sobre a imobiliária e sobre a existência de terrenos que beneficiariam da lei dos solos. Depois era sobre clientes que continuariam a pagar enquanto é Primeiro-Ministro. Depois era sobre a construção da casa e de quem deu o botão para a casa e que não foi faturado. Depois é sobre como a forma como foi influenciada a Câmara de Espinho em matéria de atividade do próprio Luís Montenegro na relação com a Câmara de Espinho. Quer dizer, não há 2 dias ou 3 que não se avolumem as suspeitas sobre um Primeiro-Ministro. Ora, isto é mau para a democracia. E é mau quer quando a pessoa é condenada, mas também quer quando estas suspeitas existem e não são explicadas. Porque suspeitas podem existir sobre qualquer pessoa. A diferença dos políticos sérios é que não fogem e explicam. E dizem, passa-se isto, isto e isto. Isto é falso, isto é verdadeiro, isto é o que acontece. O Luís Montenegro não o fez. Continua a deixar avolumar-se sobre ele suspeitas muito maiores do que existem sobre outros casos europeus, ou sul-americanos, ou de outro tipo. Portanto, a democracia portuguesa está em risco. Neste momento está em risco de se enlamear ainda mais de corrupção com a candidatura de Luís Montenegro. E eu acho que hoje era um bom dia para que o próprio PSD olhasse para a situação e visse este candidato não tem condições, nós não o vamos propor. Acho que era tão simples como isso. Agora entrei para a RTP3, peço desculpa, recuperar como é que olha para a condenação de Marine Le Pen. Tal como tive a oportunidade de dizer à sua colega, deixe-me então também dizer-vos quais são as 2 nossas propostas para que os eleitores possam votar em consciência no próximo dia 18 de maio, em relação à criminalidade e depois não fujo ao caso da Marine Le Pen. O Chega vai propor, como já tinha dito na legislatura passada, que todos os que cometem crimes graves, e eu estou hoje no distrito de Setúbal, precisamente por isso, que é um distrito onde há muito crime grave, todos os que cometem crimes graves e reincidem neles tenham pelo menos 5 anos de prisão. Pelo menos. E se reincidirem 2 vezes, tenham pelo menos 10 anos de prisão. Isto tem sido feito no Canadá, tem sido feito na Suíça e tem funcionado bem. É uma forma de tirarmos bandidos da rua e garantirmos que o sistema português funciona bem, sem as penas suspensas habituais, sem as amnistias habituais, sem o olhar para o lado que muitas vezes acontece, não por culpa dos magistrados, mas porque a lei não o permite. Ponto 1. Ponto 2. Que num concelho e num distrito também muito marcado pela imigração, nós possamos dizer que quem vem para Portugal trabalhar e ser recebido, se cometer crimes graves, é expulso. Cumpre a pena e é expulso. Portanto, são 2 propostas que eu gostava de levar na próxima legislatura, se formos governo, ou se condicionarmos, ou se influenciarmos o próximo governo, e de que não vamos abdicar delas. Vão ser 2 propostas essenciais em relação ao Chega. Em relação ao caso da Marine Le Pen, que me questionou e que eu já tive a oportunidade de dizer à sua colega, o Chega tem a mesma posição, neste caso como teve sempre noutros, fossem nacionais ou não. Não conhecendo o caso a fundo, porque é um caso de outro país e, portanto, não o conhecemos em relação aos seus fundamentos, eu tenho esta posição. Quem é suspeito de ter usado de forma errada fundos públicos, quem é suspeito de ter usado de forma ilícita dinheiro que é de todos e que os contribuintes têm que pagar, não se deve recandidatar a cargos públicos. Não deve. Isto é independentemente da questão aqui poder ser mais correta ou menos correta. Deve-se evitar que os tribunais façam perseguição política, isso parece uma evidência, em todo o mundo, mas deve-se garantir que os políticos estão, pelo menos, acima de suspeitas de utilização indevida do dinheiro público. Por outras palavras, que quem é condenado ou suspeito de corrupção, de usar mal o dinheiro público ou de enriquecer pessoalmente, não deve recandidatar-se a um lugar público, seja ele de Presidente, de Primeiro-Ministro, ou mesmo um lugar que possa influenciar a governação na Assembleia da República. Eu digo o mesmo em relação ao Luís Montenegro, que é, neste momento, suspeito, embora haja averiguações a decorrer, de ter enriquecido à custa da sua atividade pública e política, de que é suspeito de ter conseguido enriquecer de forma incompreensível àquilo que é os padrões da sociedade portuguesa e da atividade política e que se vai recandidatar. Portanto, eu mais... Essa comparação não é perigosa? Não acho que seja perigosa, quero dizer... Não é suspeito? Se você me perguntar assim, André Ventura, como é que comprou 3 casas a pronto? Isso não é perigoso, eu tinha que lhe explicar como é que eu, sendo político, comprei 3 casas a pronto. É a vida da política, porque vocês sabem quanto é que nós ganhamos, nós sabemos quanto é que os jornalistas ganham, vocês sabem quanto é que os políticos ganham, nós sabemos quanto é que as pessoas que trabalham em atividades públicas ganham. E, portanto, das duas uma, ou alguém já é rico, e isso não tem problema nenhum, até é bom, quem nos dera que toda a gente fosse rica e dissesse, olha, eu sou rico. Agora, não é o caso. E, portanto, eu tenho usado esta expressão, que não é minha, é do Tribunal, mas acho que se aplica bem a este caso. Quem cabritos dá e cabras não tem, de algum lado lhe vem. Ora, quando um Primeiro-Ministro se dá ao luxo de não explicar coisas como de onde é que vem o património para comprar estas casas, ou porque é que tinha dinheiro em contas até um limite legal do declarável, ou até da faturação, da construção da sua casa de 6 andares, ou 8 andares, ou lá o que é, eu tenho a certeza que ninguém que está aqui conseguia comprar uma casa de 8 andares. Nem em Espinho, em Lisboa muito menos, nem aqui em Setúbal, nem em lado nenhum. Então, desculpe lá, eu sei que algumas pessoas dizem assim, isto é voyeurismo.
Isto é populismo. Isto não é nem populismo nem voyeurismo. Um político não pode comprar o Palácio de Queluz e dizer que não sabe nem explica de onde vem o dinheiro. Não pode. Tem que dizer de onde vem e como é que o obteve. Se não quer, não pode ser político. É uma coisa muito simples. Não pode ser político, pode ser empresário, pode ter a sua vida privada. Não pode andar a comprar palácios, não pode andar a comprar materiais de construção, não pode andar a enriquecer sem saber de onde é que veio o dinheiro. Eu acho que isto não é ser muito exigente, é ser exigente porque nós somos connosco próprios e com a exigência que temos em democracia. Portanto, não acho que os casos sejam muito diferentes. Aliás, o Tribunal Criminal de Paris deixou-os claro que não houve nenhum enriquecimento em relação à própria líder do Rassemblement Nacional. Eu não sei se um dia algum tribunal reconhecerá isto em relação ao próprio Luís Montenegro. Por isso, num caso e noutro, eu acho que se tem que retirar as devidas consequências. No fundo, a mensagem para Luís Montenegro até era esta. Se a Marine Le Pen é suspeita e condenada de ter usado fundos do Parlamento Europeu para o Parlamento Nacional ou para o Partido Nacional, o que diria a justiça francesa, no caso de um político que compra casas de 6 andares, no caso de um político que compra casas a pronto em Lisboa, no caso de um político que recebe dinheiro enquanto está a exercer o cargo de Primeiro-Ministro, a justiça francesa já o teria algemado e levado para uma prisão em Paris. Quer dizer, se querem levar as consequências a sério, então hoje é o dia para isso. Eu assumo as minhas. Pergunto ao Luís Montenegro se também assume as suas.